Olá galera, seja bem-vindo ao curso Agora Vai. E essa é a aula 1 do curso de Hidrostática. Vamos lá? Hidrostática. Gente, o que vem a ser hidrostática? Bom, hidrostática, ela vai estudar, na verdade, as relações de sistemas que utilizam fluidos. E o que a gente tem que saber para estudar esses fluidos? Principalmente quando a gente vai estudar hidrostática. Esse estática significa que o fluido está em repouso, certo? Ou seja, equilíbrio em sistemas fluidos. É basicamente isso que a gente vai discutir. Beleza? Para a gente conseguir compreender esse sistema, a gente tem que conhecer o conceito de densidade. O que vem a ser densidade? Densidade é uma relação entre a massa de um corpo e o seu volume. Quem nunca ouviu aquela relação de o que pesa mais? 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo? 1 quilo de pena teria que ser colocado em um volume gigantesco, porque a pena, cada uma dessas penas, teria uma massa muito pequena e para a gente conseguir chegar a 1 quilo, eu teria que ter milhares e milhares e milhares de penas. Já 1 quilinho de chumbo seria uma parte muito pequena. Por quê? Porque a massa do chumbo é muito concentrada. Então, uma parcela muito pequena de espaço já concentraria essa massa. Aí está a relação. A densidade é como que a massa se distribui num determinado volume. Lembrando aqui o que é volume, né? Se eu tenho uma relação de proporcionalidade ou um objeto que seja tridimensional, ou seja, as suas arestas ocupam as 3 dimensões do espaço. Então ele vai passar a ter largura, profundidade e altura. A relação entre esses elementos vai me dar um determinado volume. Ocupando um determinado volume, com uma determinada massa, eu posso calcular a densidade desse corpo. Quanto mais massa, no menor espaço ele estiver, maior será a sua densidade. Quanto menos massa, nesse mesmo espaço, menor será a sua densidade. Então a densidade é uma relação entre a massa e o espaço que o corpo ocupa. Mais massa, mesmo espaço, mais densidade. Menos massa, mesmo espaço, menor densidade. Ok? Quais são as unidades de medida de densidade? Bom, se a gente for pegar no Sistema Internacional de Unidades e Medidas, a gente vai verificar que a massa é dada em quilogramas. Já o espaço, ou as distâncias, são dadas em metros. Como eu estou usando um espaço tridimensional aqui, a gente vai tentar classificar isso como metros cúbicos. Então a densidade pode ser descrita inicialmente como quilogramas por metros cúbicos. Certo? Então tá aqui, ó. Massa por volume é uma relação de quilogramas por metro cúbico em unidade. Em alguns casos, a gente vai ter essa unidade sendo dada também em gramas por centímetros cúbicos. Tá? E aí cabe a gente saber fazer a transformação entre essas duas grandezas. Como que eu transformo uma unidade que está em quilograma por metro cúbico em uma unidade de gramas por centímetro cúbico? Bom, primeira coisa que tem que saber é quantos gramas tem em 1 quilograma. Então, se eu tiver 1 quilograma, eu vou ter 1000 gramas. Certo? E 1 metro cúbico, como que a gente faz para transformar para centímetro cúbico? Eu vou fazer assim, ó. 1 metro é igual a 100 centímetros. Certo? Elevando esse cara ao cubo, para manter igualdade, eu vou ter que elevar esse aqui também ao cubo. Certo? Então, 1 quilograma por metro cúbico passará a ser 1000 gramas distribuídos 1000 gramas
distribuídas em 1.000.000 de centímetros cúbicos. Bom, dá para organizar isso aqui, né? Eu posso cortar esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0 e esse 0 com esse 0. Isso ainda vai ficar que 1 quilograma por metro cúbico equivale a 1 sobre... Sobrou 1.000 aqui, né? 1.000 gramas por centímetro cúbico. 1 sobre 1.000 significa que 1 quilograma por metro cúbico é igual a 10 a menos 3 gramas por centímetro cúbico. Aí está a relação entre as duas grandezas. Dado qualquer outra unidade, a gente faz o sistema de conversão a partir disso daqui, uma regrinha de 3. Ok? Mas volta aqui. Bom, nós íamos falando do conceito de densidade, e nesse conceito de densidade, a gente viu que densidade é massa sobre volume, que pode ser dado em quilograma por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico. Mas existem outras unidades de volume também que existem, a gente tem que fazer a relação entre elas. Normalmente em líquidos a gente utiliza litros, ou mililitro, que é a milésima parte de um litro, ou decilitros, que é a décima parte de um litro. Ok? A gente ainda tem centilitros e aí por diante. Bom, nos sólidos ou nos gases, e até nos próprios líquidos, a gente também pode fazer essas medidas em metros cúbicos, milímetros cúbicos ou centímetros cúbicos. Certo? Partindo dessas relações, a gente pode então tentar interagir as grandezas em litro com as grandezas em metros cúbicos. Como? Quanto que tem 1 metro cúbico? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. É aquela caixa d'água antiga que a gente tem, retangular, e que tem essa medida. 1 metro cúbico. São 1 metro em cada lado dessa caixa. Vai representar, então, uma caixa de 1.000 litros. Cuidado com essas unidades, ok? 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. Tá? Então, um cubinho de 1 centímetro cabe 1 ml. Certo? Beleza. Outra grandeza que a gente tem que ter em mente para poder estudar hidrostática é a grandeza chamada... Outra grandeza que a gente tem que ter em mente para poder estudar hidrostática é uma grandeza chamada pressão. O que é pressão? Pressão é a medida da força exercida sobre uma determinada área. Então, aqui eu tenho uma força sendo exercida sobre uma plaquinha aqui que tem uma determinada área. Ok? E aí a gente tem que analisar qual que é a pressão. Pressão é força sobre a área. A área, claro, de uma placa retangular aqui pode ser medida como lado vezes lado. Partindo desse princípio, a área vai ser dada em metros quadrados, unidade padrão. A força em si é dada em newtons. Partindo desse pressuposto, a unidade de medida de pressão é newton por metro quadrado. Mas existem outras unidades de medida, como por exemplo, olha cá. Newton por metro quadrado na física, ela é atribuída a Pascal. Pascal é um filósofo famoso que estudou as relações de hidrostática em sistemas fluidos. E aí, em homenagem aos seus estudos e à importância dos seus estudos para a determinação de grandezas hidrostáticas, a unidade de medida de pressão recebe seu nome, que é dado como P maiúsculo e o A minúsculo, Pascal. Quanto que vale um Pascal? Um Pascal é 1 Newton por metro quadrado. Ok? Mas como falamos de pressão, a gente pode falar da pressão atmosférica. É a pressão do ar. O ar sobre as nossas cabeças. No nível do mar, a pressão atmosférica equivale a 1 atm, ou seja, uma atmosfera de pressão. Isso no nível do mar, ok? Deixa marcado aqui. No nível do mar. Se a gente tiver em uma outra região mais alta, essa pressão vai ser menor, ok? O que significa isso? A pressão atmosférica no nível do mar é 1 atm, que equivale a 1 vezes 10 a quinta Pascal. Aí que vem a surpresa. 1 vezes 10
a quinta pascal equivale a 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, certo? Então imagine o seguinte, você está numa região de 1 metro quadrado. Nessa região está aplicando ou está exercendo uma força, uma pressão chamada pressão atmosférica. Essa plaquinha está no nível do mar, ok? A nossa ideia é tentar descobrir qual é a força que essa plaquinha tem que suportar. E aí que é interessante. Dá uma olhada. 1 vezes 10 a quinta representa uma força sendo exercida de quanto nesse sistema? Vamos calcular? Vamos lá. Bom, 1 vezes 10 a quinta é 1 acompanhado de 5 zeros. Ou seja, equivale a uma força de 100.000 newtons aplicada em 1 metro quadrado. É uma força gigantesca, né? O que representaria isso? Uma força de 1.000 newtons, se eu imaginar que aqui atuaria a aceleração gravitacional, que é 10 metros por segundo ao quadrado, essa força de 100.000 newtons corresponderia ao quê? Se a gente pegar força igual massa vezes aceleração e falar que a força, que a gente já conhece, que é a de 100.000, é igual a massa, que a gente não sabe, vezes a aceleração gravitacional. Se a gente atribui 10, a gente só corta um zero aqui, e a gente descobre que isso aqui representaria uma massa de 1.000 quilogramas. Ou seja, para cada metro quadrado de ar, a gente tem uma massa de 1 tonelada, certo? 1.000 quilogramas equivale a 1 tonelada sobre esse sistema. E assim os corpos não são esmagados. Por quê? Porque pegando um corpo qualquer, a pressão externa desse corpo, que recebe essa pressão atmosférica, é exatamente igual ou equivalentemente igual à pressão interna. E essas forças de pressão contrária desse sistema acabam fazendo com que as forças se anulem e o sistema consegue se manter no seu formato original. Ok? Perfeito. Bom, uma atmosfera então equivale a 1 vezes 10 a quinta pascal, que é 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Existe outra unidade de medida chamada milímetro de mercúrio. O milímetro de mercúrio é o quanto que a pressão atmosférica consegue empurrar o mercúrio num sistema. Seria mais ou menos o seguinte, ó. Imagina que eu tenho um recipiente, certo? E nesse recipiente, eu vou colocar aqui um tubo, uma certa altura, e esse recipiente está cheio de mercúrio. E esse recipiente está recebendo a ação da força gravitacional. E essa força gravitacional, que é exercida pela pressão atmosférica, né, vai causar uma pressão aqui, que é a pressão atmosférica nesse sistema, vai empurrar o líquido para dentro desse recipiente. Vai empurrar o líquido para dentro do recipiente, vai empurrar o líquido para dentro do recipiente. E esse líquido vai começar a ocupar um certo espaço aqui nesse recipiente. Cada vez mais alto, cada vez mais alto, cada vez mais alto, cada vez mais alto, até que ele atinge uma determinada altura específica. Só que para ele ocupar esse espaço, ele está comprimindo o ar interno desse recipiente. Lembra que o ar não tem para onde sair. Então, conforme ele foi enchendo aqui, o que aconteceu? Ele foi aprisionando uma quantidade de ar nessa região que está interna. Até o limite em que a pressão que o ar faz, quando ele está aprisionado aqui, se iguala à pressão atmosférica, certo? Esse P é igual à pressão atmosférica. Neste caso, o sistema para de subir. E aí, ao calcular essa altura, a gente chega, caso esse líquido seja o mercúrio, a uma coluna de mercúrio
de 760 milímetros. Lembrando que o mercúrio é um líquido bastante denso. Só para você ter uma ideia, curiosidade à parte, se a gente fizesse o mesmo experimento com uma coluna de água, uma atmosfera representaria uma coluna de 10 metros de água. Ok? É uma coluna de água bastante grande, tá? Beleza? Volta lá então. Então, olha só. Aqui a gente tem um resuminho sobre essas relações de pressão. Uma atmosfera equivale a 1 vezes 10 a quinta pascal, que equivale a 760 milímetros de mercúrio. Certo? Essas são as relações entre essas grandezas de pressão. Existem outras, mas elas são citadas durante os exercícios, dá pra gente se virar com elas. E nos líquidos, professor? Ufa, chegamos nos líquidos, né? A gente fala de hidrostática, mas até agora a gente não falou dos líquidos. Imagina no líquido que ele está recebendo a ação da força gravitacional sobre uma determinada área da superfície de um recipiente que está cheia de um determinado líquido. O que vai acontecer? Vai começar a aparecer aqui uma pressão. Essa é a chamada pressão atmosférica nessa região. Suponhamos que isso aqui está acontecendo no nível do mar. Então, a pressão atmosférica é a pressão normal. Só que nós temos uma esfera que está mergulhada num determinado líquido. O que vai acontecer? Essa esferinha vai começar a receber a pressão, não só da atmosfera que está sendo transferida para o líquido, mas a pressão também do próprio líquido. Deixa eu te dar uma dica aqui, que numa mesma altura, a pressão no líquido, olha só, eu fiz certinho em todas as direções, para tentar te mostrar que a pressão é a mesma em qualquer direção, dada uma mesma altura. Certo? E como que eu calculo a pressão, então, do líquido? Porque além da pressão atmosférica, eu tenho todo esse peso de líquido sobre essa esferinha. Então eu preciso calcular qual que é a pressão que o líquido está exercendo, né? Para calcular essa pressão, vamos ver aqui, ó. Pressão é força sobre área. E força é massa vezes aceleração gravitacional dividido pela área. Bom, lembra de densidade? Densidade é massa sobre volume. Se eu colocar massa em evidência, eu vou chegar aqui, massa é a densidade vezes o volume. Substituindo isso na equação original lá da pressão, massa por massa, a gente vai chegar aqui, a pressão é a densidade vezes volume, vezes a gravidade dividido pela área. Mas espera aí, o volume é a área vezes a altura, certo? Se volume é a área vezes a altura, a gente pode falar que a pressão é a densidade vezes a gravidade, vezes a altura, vezes a área, dividido pela área. E aí eu posso cortar a área que ela aparece nas duas partes da equação. E aí eu chego a esta expressão aqui, ó. Pressão é a densidade do líquido vezes a aceleração gravitacional vezes a altura do líquido. Ok? Essa é a pressão de um determinado líquido, qualquer. Então é mais fácil, porque aí a gente consegue, porque a densidade dos líquidos elas são tabeladas. Então, a partir de uma tabela de densidades, eu consigo verificar qual que é a pressão, sabendo a altura da coluna desse líquido. E observe, gente, observação importante. A variação de pressão em um líquido depende apenas da variação da altura. Ok? A pressão de um líquido depende da altura. Claro, se a gravidade e a densidade forem mantidas constantes. Veja abaixo. Eu coloquei aqui 4 recipientes com formatos bem diferentes. Todos estão cheios do mesmo líquido. Vou tentar fazer aqui a superfície desses líquidos. Mas percebe que uns têm área maior, outros têm área menor. Um vai ter maior quantidade de líquido, outro menor. Isso não importa. O que importa é a altura que esse recipiente está alcançando. Se essas esferinhas aqui embaixo estiverem todas sob a mesma altura, dentro de um mesmo líquido, sei lá, podia ser água aqui, água aqui, água aqui e água aqui. Se o líquido for o mesmo e a altura for a mesma, a pressão é a mesma, independente do formato do recipiente. Pois a variação da pressão depende da variação da altura e não do formato dos recipientes que estão. Então a pressão aqui seria igual. Se eu chamar aqui de A, B, C e D, eu posso falar para você que a pressão em A
é igual à pressão em B, que é igual à pressão em C, que é igual à pressão em D. Estando todos os recipientes na mesma altura. Por isso que quando você vai fazer aula de mergulho, por exemplo, você faz aula de mergulho numa piscina. Depois você pode mergulhar no rio, no oceano. Eles tentam fazer a densidade da água da piscina muito próxima da densidade da água dessas regiões. Seja mergulho em água salgada ou mergulho em água doce. E por que eu treino numa piscina sabendo que o mar está cheio de água? Mas ele tem bastante água lateral. Mas se você for mergulhar na mesma profundidade, isso não vai alterar. Lembrando, claro, a gente está fazendo uma aproximação aí. Porque a densidade dos líquidos tem que ser a mesma. E a densidade da água salgada é um pouco maior que a densidade da água doce. Certo? Bom, por fim, então, qual que é a pressão total do líquido? A pressão total no fundo de um recipiente de um líquido é a pressão total, é igual à pressão atmosférica daquela região, mais a pressão do líquido. Certo? Ou seja, a pressão total é a pressão atmosférica mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura do líquido. Dá uma olhada aqui. Se eu tiver um recipiente cheio de água, a densidade da água é 1 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. A aceleração gravitacional aqui na região é de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? E eu vou pegar esse recipiente e vou falar que a altura desse recipiente é de 15 metros. E eu quero saber a pressão sobre uma esferazinha que está lá no fundo desse recipiente. Qual que é a pressão exercida nesse sistema? Lembrando que esse recipiente não está no vácuo, então ele recebe pressão atmosférica. Qual a pressão total sobre ele? Então vamos lá. A pressão total é a pressão atmosférica mais D vezes G vezes H. Só toma cuidado com as unidades. Olha lá, a pressão total, quando eu for calcular aqui, eu vou calcular em Pascal. 1 vezes 10 à quinta, mais a densidade do líquido que ele me falou que é 1 vezes 10 ao cubo, vezes a gravidade que é 10, vezes a altura que é 15. Se eu for utilizar a densidade 1 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico e a gravidade em 10 e a altura em metros, eu vou ter que necessariamente utilizar a pressão atmosférica em Pascal, porque isso aqui vai dar 1 Newton por metro quadrado, ok? Bom, então isso aqui vai ficar como? A pressão total desse líquido é igual a 1 vezes 10 à quinta mais 1,5 vezes 10 à quinta. A pressão total do sistema equivale a 2,5 vezes 10 à quinta Pascal. Lembrando que 1 Pascal é uma atmosfera, né? 1 vezes 10 à quinta Pascal é uma atmosfera, então a pressão total desse sistema é de 2,5 atmosferas. Então a gente consegue fazer a relação de pressão no sistema líquido comparada à pressão atmosférica, ok? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês. Essa é a primeira aula sobre hidrostática. Haverão muitas outras aulas que vai complementar o nosso estudo. Esse é o curso Agora Vai, ok? Esse canal traz aulas gratuitas de físicas para você. Então dá uma olhada no nosso canal e nos acompanhe, divulgue e deixe o seu like para que a gente consiga saber se você está curtindo ou não as nossas aulas, ok? É isso aí, gente. Vem comigo, que sou sucesso. Um abraço e até a próxima aula.